a galera está querendo muito saber sobre De Arrascaeta. Ontem, no jogo do Uruguai e Colômbia, o jogo terminou 0-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Meia saiu aos 40 minutos do primeiro tempo ainda de partida, alegando dores na coxa. É óbvio que ontem a gente não teria nenhuma informação concreta quanto a qualquer tipo de lesão, confirmação de lesão. Mas hoje, com os exames já constatados, sim, Arrascaeta tem uma lesão de grau 2 confirmada e o departamento médico do Flamengo aguarda o Meia para uma nova avaliação. Isso porque o jogador que havia sido convocado pela seleção uruguaia foi dispensado após ter ficado lesionado e vai retornar agora ao Flamengo para fazer aí o seu período de recuperação e estar apto para jogar pelo Clube de Regatas do Flamengo, que é quem paga seu salário. É aquilo, né, Rafael? Vamos supor que eu tenho uma Ferrari. Cleitinho é dono de uma Ferrari. Aí você fala, Cleito, me empresta essa Ferrari aí para me fazer uma média, irmão. Por favor, só uma noite. Pô, Rafael, é meu xodó, minha Ferrarizinha, não vou te emprestar. Você fala, eu prometo que não vai acontecer nada. Aí eu te empresto, você sai, na primeira curva você já bate com a Ferrari. E aí você fala assim, pô, irmão, aqui, ó, tô te devolvendo estragado, mas não prometi que eu ia pagar conserto, eu só pedi emprestado. Agora você que arque com prejuízo. Parabéns, hein? Parabéns aí às seleções que acabam com seus atletas e devolvem, e você que tem que arcar com prejuízo. Ó, espetáculo. É por isso que o rubro-negro, quando tem jogador convocado, fica pé da vida, né, Rafael? Que vergonha. Cara, tem que ficar. Tem que ficar. Eu vou te falar, cara, eu nem acho tão trágico assim a gente ter a convocação. Mas tem uma coisa que está acontecendo e que parece que é muito visível, né? Os jogadores vão para a seleção, jogam num período muito curto, às vezes eles enfrentam uma longa viagem de avião, muito tempo parados, no dia seguinte já estão jogando. As seleções não me parecem muito preocupadas em que condição elas vão devolver esse jogador para o clube, como você falou. O que a seleção quer é botar o cara para jogar a qualquer custo, e a custo até mesmo de uma eventual lesão do jogador. Eu não sei se a gente pode botar só na conta do Uruguai, mas isso que aconteceu deixa a gente muito chateado por alguns motivos. O primeiro deles, essa reportagem que você leu aí foi a do Venê? Não, foi a do Globo Esporte. A do Venê eu também estou com ela aberta aqui. Eu estou vendo se ele fala alguma coisa de tempo de recuperação. Não fala, né? Só fala que foi uma lesão de grau 2. Não, talvez no Twitter. Eu me lembro, por exemplo, há pouco tempo a gente teve uma lesão de grau 2 no time. Foi a do Bruno Henrique. Ele teve uma lesão de grau 2 no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Santos, e volta, acho que 3 semanas depois. Se não 3 semanas, um pouco menos de um mês. Esse foi o tempo de recuperação da lesão grau 2 do Bruno Henrique. É lógico, aí vai variar do músculo do jogador, características pessoais do jogador, mas eu estou tentando tirar uma noção por aí, né, que a gente pode ter 3 semanas. 3 semanas, a partir de hoje, significaria, por exemplo, perder o Arrascaeta para os 2 jogos da Copa do Brasil. Os jogos que podem nos colocar na final. Eu acho que o Flamengo tem chance de passar sem o Arrascaeta, mas gera uma preocupação muito grande você ter um jogador dessa qualidade fora. E aí, para não falar só de Copa do Brasil, até porque, como você falou, né, Cleitinho, a gente não pode jogar fora uma oportunidade de ser tricampeão brasileiro. Às vezes a gente fala muito, né, será que vai atrapalhar a Libertadores? Será que vai atrapalhar a Copa do Brasil? Pensa logo no mata-mata, como se a gente não estivesse jogando a vida no brasileiro. Como se a gente estivesse podendo perder ponto no brasileiro. Não podemos, porque daqui a pouco o time que está indo melhor nesse momento, que é o Atlético, vai abrir uma boa vantagem de pontos e a gente não pega mais. Cada jogo do Flamengo, pelo brasileiro, é uma final. Então, às vezes, a gente olha o mata-mata assim como uma coisa mais imediata, mas o brasileiro é muito importante e perder o Arrascaeta no brasileiro vai dar problema. A gente viu pelo jogo ontem do Bragantino.
Será que com a Arrascaeta a gente não podia ter achado um resultado melhor? Fica difícil saber, mas no mínimo um questionamento que a gente tem que fazer. O Vene até lembrou, o Arrascaeta teve uma lesão em setembro, cara, contra o Palmeiras. Ficou fora alguns jogos, vinha voltando, o Arrascaeta ainda estava, eu não digo nem que ele estaria 100%, fez até um jogo bom contra o Atlético Paranaense, deu uma boa arrancada que terminou com o gol do Andrés Pereira, mas é um jogador que vai para a segunda lesão muscular em 2 meses. E aí tem um assunto que eu vi que está movimentando muito a torcida do Flamengo, e eu acho que a gente tem que falar um pouco. Não sei se você quer falar disso hoje, Cleitinho, que é sobre discutir se esse tipo de lesão tem alguma relação com o departamento médico do Flamengo, preparação física do Flamengo, fisiologia do Flamengo, comissão técnica do Flamengo de um modo geral. Você quer bater um papo sobre isso, cara? Com certeza, irmão. Não há por que a gente não tecer algumas palavras com relação a este tema, né? Porque eu acho que eu concordo muito com você quando, nas suas primeiras palavras, você diz: a culpa não é apenas do Uruguai. Só por este ponto da culpa não ser pura e exclusivamente do Uruguai, porque da mesma forma que o jogador, o Arrascaeta, foi para a seleção e se lesionou, o Suárez também foi lá e se lesionou. O Gabigol jogou pela seleção brasileira e não se lesionou. É óbvio que cada caso é um caso. A gente não deve avaliar todos da mesma forma. Mas, com toda certeza, a gente tem que trazer uma avaliação por mais uma nova lesão do Arrascaeta. Mês em sequência. Você lembrou, contra o Palmeiras em setembro, e agora, menos de um mês depois, outra lesão confirmada. Isso sim tem que se colocar na conta da preparação física do Flamengo, e isso sim tem que colocar na conta do departamento médico do Flamengo. Porque deve haver alguma forma de você chegar para uma seleção e falar: olha, esse aqui é o relatório do meu jogador. Ele está nessas condições, é assim que eu estou te entregando. Vamos fazer alguma coisa para tentar deixar no esquema? Mas parece que não é feito. Não há uma transparência nem com o torcedor e nem para com as seleções. Pelo menos pode ser leviano da minha parte falar sem provas, mas pelo que está acontecendo é o que parece. Entende? Eu não sei como é que é a parte de preparação física de uma seleção, se ele faz um trabalho diferente lá, algo que ele não poderia fazer porque ele faz algo diferente aqui no Flamengo. Então, assim, eu começo a crer que a seleção não é o meio, mas a seleção acaba se tornando o fim. Porque começa tudo pelo Flamengo, por tudo que cerca o Flamengo, e explode mais uma vez na seleção. Vale lembrar que o mesmo Arrascaeta, na última data FIFA, voltou meio baqueado da seleção uruguaia também. E aí explodiu contra o Palmeiras. Não é a primeira vez. O Uruguai não é detentor de 100% da culpa. Não vai tudo para o Uruguai. O Flamengo também tem culpa nesse cartório, e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre o departamento médico, fisiologia e também preparação física a partir de agora. Cara, eu gostei disso aí que você falou. Eu não sei se até que ponto daria para fazer tão bem. Você falou, a gente entregou o jogador nesse estado e quer receber no mesmo estado de volta. Isso me lembrou até quando a gente vai alugar um imóvel, que você faz um laudo de vistoria, né? Você vê se as esquadrias estão boas, parte elétrica, abre torneira, vê se a pintura está boa. Deveria ser algo mais ou menos assim mesmo. Tem que devolver. E você assina um termo. Isso aí. Tudo. Eu, quando aluguei a minha casa, foi assim. Tem algumas paredes que estão meio sujas. Quando eu for devolver ela, eu vou ter que fazer igual. Eu vou ter que deixar, pelo menos, do mesmo jeito. Sim, vai ter que pintar, de repente acertar algumas coisas, uns puxadores, alguma coisa. É mais ou menos isso. Mas, assim, o que eu estou vendo que está preocupando muito a torcida é a quantidade de lesões em sequência, lesões aparentemente mal curadas. Estou vendo muita gente botar a culpa em 2 preparadores físicos do Flamengo, né, Alexandre Sanz e o Rafael Vinick, que são caras que não estavam... O Alexandre até está há muito tempo, ficou afastado um tempo na época do Jesus, retornou, e o Vini, que é um cara que chegou aparentemente trazido pelo Diego. Mas o que eu acho que está acontecendo, e eu acho que antes até de falar sobre preparação física, Cleitinho,
eu acho que há pouca transparência no Flamengo. E eu acho que a pouca transparência em relação a lesões, eu acho que acaba criando um ambiente para a gente poder especular que o negócio está esculhambado. Talvez nem esteja. Acho que está, mas talvez nem estejam. Mas eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente tem que passar é que o Flamengo deveria ter uma comunicação melhor. E tendo uma comunicação melhor, a gente poderia avaliar até de uma forma mais justa. Porque, de repente, se o Tanuri, que seria o cara que deveria ter o comando sobre tudo, vem e explica, olha, a gente teve uma sequência de jogos tal, no ano tal a gente teve a mesma sequência, o número de lesões não aumentou consideravelmente, ou então outros times que têm a mesma sequência de jogos têm o mesmo número de lesões, algo já era esperado, algo não era. Eu acho que a gente poderia ter até mais informações. O que não pode por exemplo, como o Braz fez no Twitter, falar que é biscoito, fazer uma ironia com um torcedor que questionou uma coisa que o torcedor tem que questionar. Hoje, a questão, e aí eu não vou colocar só a preparação física, não, até o departamento médico do Flamengo também está nessa. Tem que ser questionado, porque a gente está vendo jogador se lesionar um atrás do outro. E uma coisa que chamou muita atenção da torcida, a gente falou sobre isso aqui, o Flamengo teve uma folga nas convocações, e jogadores voltaram lesionados. Diego, Felipe Luiz. Então, o que será que aconteceu? Será que a carga de treinos foi correta, sobretudo considerando a idade desses jogadores? Será que o setor do Flamengo, que eu acho que é a fisiologia, cuida desse negócio, que tem o chip, quantos quilômetros o jogador correu, quanto ele não correu, o quão cansado o jogador está, quão próximo ele está da lesão? Será que eles não tiveram uma boa coordenação com a preparação física? Ou será que a preparação física forçou? E até o departamento médico. Será que o Flamengo está liberando jogadores no momento correto? Será que a hora que o jogador entregue ao departamento médico, o departamento médico do Flamengo está devolvendo esses jogadores em 100% das suas condições? Será que o departamento médico está conseguindo tratar essas lesões com toda essa eficiência? Então, você vê, por falta de informação, eu já especulei umas 1000 coisas. E, de repente, não é nada disso. De repente, fala assim, não, é a sequência de jogos, o Flamengo está tendo uma sequência difícil, esse ano as férias mudaram de data, né? Apesar de que o Flamengo teve até uma folga boa, mas mudou de data, a temporada do ano passado se estendeu, talvez os jogadores estejam precisando de um descanso, a questão das viagens. Quer dizer, é tudo uma questão muito nebulosa, mas o que eu acho, aí antes de falar de preparação física, o Flamengo se faz valer muito da sua torcida. O Flamengo comemora engajamento de torcida na internet, o Flamengo prevê uma grande bilheteria, mas parece que na hora de dar satisfação para a torcida ninguém bota a cara. Parece que o torcedor está aqui para comprar camisa, para comprar ingresso, para dar engajamento em rede social. E aí, na hora que o torcedor pode falar, opinar, o torcedor é tratado como alguém que está desqualificado para falar sobre o assunto. E aí fica uma coisa interna do clube, impenetrável, que ninguém pode discutir, e a gente vê o Flamengo empilhando lesões, e eu acho assim, que, no mínimo, era hora, principalmente do Tanuri, mas aí eu posso falar da preparação física do Flamengo, minimamente defender o seu trabalho e justificar algumas coisas. E se essa justificativa não fizer sentido, aí é o seguinte, meu irmão, aí a gente tem que mudar. Porque, Cleitinho, olha só, cara, e aí já falando um pouco sobre a preparação física, o currículo dos preparadores físicos até foi analisado, talvez não seja um currículo à altura do Flamengo, mas o primeiro dia que eu tive aqui no Zona Rubro-Negra, eu falei sobre economia cara, que o Flamengo não pode fazer economia cara. O Flamengo é o time, dinheiro do time, que mais investe em jogador. O Flamengo não economiza dinheiro. Precisa comprar o Pedro? Vai lá, traz o Pedro. Arrascaeta, uma das maiores contratações do futebol brasileiro na época, traz. Gabigol, não, vamos comprar, preciso, o cara é bom. E aí, na hora da preparação física do Flamengo, é preciso que seja do mesmo nível. A gente tem que trazer a melhor preparação física,
a melhor fisiologia. E aí, voltando ao seu exemplo aí da Ferrari, Cleitinho. O mecânico da Ferrari não pode ser um mecânico, porra, todo sujo de graxa, com um cofrinho aparecendo, que só sabe mexer em Fusca. O mecânico que mexe no carro do Lewis Hamilton não é amigo dele. Quer dizer, pode até ser amigo dele, mas não foi contratado por esse motivo. No Flamengo tem que ser a mesma coisa. A gente tem que olhar para o departamento médico do Flamengo, eu penso, e o currículo tem que falar pelo cara. Aqueles camarada que você sabe que você não consegue nem questionar o cara, pelo menos em princípio. Ah, é curso disso, curso daquilo, formado não sei aonde, pós-graduado não sei aonde, artigo publicado, não sei o quê. Aí você... Isso, não estou dizendo que não pode haver um excelente profissional sem uma formação científica e acadêmica tão extensa. Mas o currículo fala pelo cara. E aí, quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a pegar essas coisinhas e questionar, pô, será que esses preparadores físicos têm nível para estar no Flamengo? E aí, eu vou dar uma opinião, talvez um pouco motivada pela falta de transparência do Flamengo em relação à lesão de jogadores. Me parece que não. Existe um problema de lesões no Flamengo que o Flamengo não está conseguindo resolver. Essas lesões, elas precisam ser evitadas. Lesão não tem que ser só curada, não. Lesão tem que ser evitada. Nós estamos às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, aí vai fazer o quê? Se tiver que poupar jogador, para evitar lesão, poupa. Diminuir carga de treinos, como é que está a carga de treinos? Mas alguma coisa tem que ser feita para o Flamengo não ficar estourando um jogador atrás do outro.